Boa tarde, meu povo, começando nossa aula de hoje e continuando a falar sobre as reações orgânicas, mais especificamente sobre as reações de adição. Hoje nós vamos estudar a adição de haletos de hidrogênio, a adição em alcinos e em compostos aromáticos. A adição de haleto de hidrogênio, representado por HX, onde esse H é o hidrogênio e o X um halogênio. A gente tem um haleto de hidrogênio quando o hidrogênio está ligado a átomos de elementos da família 7A, ou seja, dos halogênios, tá bom? Quem são esses halogênios? A gente falou na aula passada: flúor, cloro, bromo e iodos mais reativos. Então, um haleto de hidrogênio é, por exemplo, o fluoreto de hidrogênio, o cloreto de hidrogênio, o brometo de hidrogênio e o iodeto de hidrogênio. Cuidado, pessoal, não confundir esses haletos de hidrogênio com os ácidos: ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Essas substâncias só são ácidos quando elas estão em meio aquoso, tá bom? Então, em meio aquoso, elas são consideradas ácidos diarrênios. Aqui, quando está em meio aquoso, eu tenho um ácido fluorídrico. Mas quando não está em meio aquoso, eu tenho fluoreto de hidrogênio. Aqui eu tenho um ácido clorídrico em meio aquoso. Quando não está em meio aquoso, eu tenho cloreto de hidrogênio, tá bom? Quando está em meio aquoso, vem o aquezinho aqui embaixo, não é isso? Tá bom, pessoal? Então, os haletos de hidrogênio reagem com hidrocarbonetos insaturados, como a gente já viu, os que têm ligação, carbonos com ligação dupla ou tripla, da mesma forma que a gente viu na aula anterior, tá bom? Na hidrogenação, na hidratação e na halogenação aqui a reação também é similar. O exemplo aí, a gente tem o eteno reagindo com o cloreto de hidrogênio. Essa reação aqui acontece da seguinte forma: essa ligação é quebrada, tá bom? E o hidrogênio vai se ligar a um carbono e o cloro vai se ligar ao outro carbono, formando um haleto orgânico, não é isso? Vai formar aqui, ó, CH3, aqui tinha 2, mais um hidrogênio daqui, ficou 3, traço CH2Cl, não é isso, pessoal? Então ficou cloro, o nome dessa molécula aqui é cloroetano, não é isso? Então essas reações com haletos de hidrogênio, elas são bem simples, mas a gente precisa observar o seguinte fato. Então vamos observar. A gente tem aqui o prop 1-eno, não é isso? Tem aqui 1, 2, 3 carbonos, então é o prop 1-eno. Quando ele vai reagir com o brometo de hidrogênio, o que é que vai acontecer? Essa ligação dupla vai ser quebrada, não é isso? E a gente tem duas opções aí. O hidrogênio, ele pode vir para o carbono 2, não é isso? Formando esse composto aqui, CH2, não é isso? Traço CH2 e o Br aqui, o bromo aqui, não é isso? Pode formar esse composto ou pode formar esse outro composto aqui, ó. Esse aqui, o nome é 1-bromo-propano, não é isso, pessoal? E pode formar esse outro composto. Quando, em vez de o bromo atacar o carbono 1, ele vai se ligar ao carbono 2. Então vai formar esse composto aqui, ó. CH3, CH, Br. E o hidrogênio vai se ligar ao carbono 1, CH3. E aqui a gente vai ter carbono 1, carbono 2, carbono 3. A gente vai ter o 2-bromo-propano, não é isso? Professor, e agora? Em qual carbono da ligação dupla o bromo vai se ligar e o hidrogênio? A gente vai ter um bromopropano predominantemente, vai ter o 2-bromopropano predominantemente, ou a gente vai ter as duas substâncias, os dois compostos, na mesma proporção. Então, pessoal, para isso, um químico russo, sobrenome Markovnikov, ele fez vários experimentos e observou o seguinte fenômeno, que a gente chama de regra de Markovnikov. O que foi que ele observou? Ele observou que o hidrogênio
tá bom? O hidrogênio ligado ao aleto, ao halogênio, vai se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Então, o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Enquanto que o halogênio, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo, ele vai se ligar ao carbono menos hidrogenado. Então, a regra de Markov-Nikov é uma regra experimental. Ela não serve para todos os compostos de forma geral, não existe algumas exceções, claro, mas na maioria das vezes o hidrogênio ligado ao halogênio, ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação, enquanto que o halogênio vai se ligar ao carbono menos halogenado. Então, nessa situação aqui, onde a gente tem o própio eno, essa ligação vai ser rompida. O hidrogênio ele pode se ligar ao carbono 1 ou ao carbono 2. Por que ele vai se ligar ao carbono 1? Porque o carbono 1 da dupla ligação ele está ligado a 2 hidrogênios. E a regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio, no caso aqui do brometo de hidrogênio, ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado, ao carbono que está ligado à maior quantidade de hidrogênio. Enquanto que o bromo vai se ligar ao carbono menos hidrogenado, no caso aqui é o carbono 2. Então, pessoal, bote na sua cabeça. O hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação, tá bom? Só precisa colocar isso no coração de vocês. O hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado da ligação dupla que foi rompida, tá bom? Então a gente vai ter a predominância desse composto aqui, ó, CH3. Então a gente vai ter a predominância do 2 bromo propano. Voltando, lembrando vocês, por que o bromo está aqui? Porque esse carbono, que era o carbono da dupla ligação, o carbono 2, ele é o carbono menos hidrogenado, então vai se ligar ao bromo. E por que o hidrogênio veio para cá? Porque aqui tinha 2 hidrogênios, enquanto aqui tinha 1, aqui tinha 2. Então o hidrogênio ele dá preferência para o carbono mais hidrogenado, tá bom? Essa é a regra de Markov-Nikov. Ela serve também, pessoal, para as reações de hidratação que a gente viu na aula passada. Eu até falei para vocês, então a gente vai repetir aqui. Então a gente tem aqui também o próprio eno reagindo com a água. Então essa dupla ligação vai ser quebrada, as reações de adição ocorrem na insaturação, não é isso? Na dupla ligação. E aqui também vai ser quebrado para se formar nova ligação. O hidrogênio da água vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Qual é o carbono mais hidrogenado? É o carbono 1, o carbono 2. Então, carbono 1 com 2 hidrogênios e temos o carbono 2 com 1 hidrogênio. Então, o hidrogênio da água vai se ligar ao carbono 1. Enquanto que a hidroxila ela vai se ligar ao carbono menos hidrogenado, que é o carbono 2. Então, a gente vai ter aqui um álcool, não é isso? A gente vai ter aqui o álcool CH3, CH, CH3, não é isso? OH. Então aqui a gente vai ter o propan 2-ol, o álcool propan 2-ol ou álcool 2-propanol. Tá bom, pessoal? Preste bastante atenção nas reações de adição para a regra de Markov-Nikov. Inclusive teve uma questão da atividade da aula passada que vocês teriam que utilizar a regra de Markov-Nikov, por isso que eu dei o exemplo para vocês na aula passada, tá bom? Já a reação de adição em alcenos acontece da mesma forma que acontece com os alcenos. Aqui a gente tem a tripla ligação, uma ligação dessa tripla é quebrada, tá bom? E aí o hidrogênio vai se ligar com um carbono e o outro hidrogênio com o outro carbono, formando agora aqui era um alcino, vai formar um alceno. Aqui no caso é o etino, não é isso? Vai formar o eteno. CH, o novo hidrogênio aqui, do gás hidrogênio, se ligando a outro C e aqui H, tá bom?
Então a gente tem aqui agora o eteno. Só que a reação de adição nessas condições especiais, no caso aqui de um catalisador e calor, ela pode continuar acontecendo. Esse eteno, esse alceno, ele pode se ligar a outra molécula de gás hidrogênio, não é isso? E essa ligação aqui ser rompida novamente, e aí a gente tem a segunda reação de hidrogenação, formando agora um alcano. Vamos lá. O carbono vai estar ligado agora a 3 hidrogênios, tá bom? A ligação simples e o outro carbono também ligado a 3 hidrogênios. Então a gente teve aí, no caso de uma reação de adição em alcinos, a gente teve duas reações de adição. O alcino sendo quebrado e formando um alceno, e com a ligação dupla, há essa possibilidade dessa ligação dupla ser rompida e formar um alcano, tá bom? Aqui a gente tem a reação de halogenação, não é isso? Com o gás cloro, também acontece da mesma forma. Essa ligação, a ligação tripla, uma ligação é rompida, e aí a gente tem a adição de dois átomos de cloro, ficando assim. Um cloro aqui e outro cloro aqui. Só que essa reação pode continuar. O dicloreteno pode reagir com outro gás cloro e formar aqui, ó, o tetracloroetano, tá bom, pessoal? Já em compostos aromáticos, essa reação ela ocorre em condições especiais, que pode ser na presença de luz, em altas temperaturas, em pressões elevadas ou na presença de catalisadores. Então, nessas condições, os hidrocarbonetos aromáticos podem sofrer a reação de adição. É importante dizer para vocês que esses hidrocarbonetos aromáticos, eles têm maior tendência de reagir via substituição. Então, quando vocês observarem hidrocarbonetos aromáticos reagindo, na maioria das vezes essa reação vai ser de substituição. Só vai ser uma reação de adição quando a gente tiver essas condições especiais, como presença de luz, alta temperatura, alta pressão ou a presença de catalisadores. Mas a maioria das vezes vai acontecer uma reação de substituição que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Então a gente tem aí um exemplo, por exemplo, o benzeno, não é isso? Eu vou representar aqui o benzeno para vocês. É uma cadeia com 6 carbonos, né? Essa cadeia fechada, onde eu tenho duplas intercaladas, dupla, simples, dupla, simples, dupla, tá bom? E cada um desses átomos está ligado a um hidrogênio para completar as 4 ligações. Então aí a gente tem o benzeno, numa reação de hidrogenação ele pode reagir com 3 moléculas de hidrogênio. Então essas 3 moléculas de hidrogênio, cada molécula ela vai quebrar uma ligação dupla dessas, ó, tá bom? E o hidrogênio vai para cada um desses carbonos. Cada um desses carbonos recebe mais um hidrogênio, formando na verdade o ciclo hexano, que é essa estrutura aqui, ó. Aqui a gente tem o ciclo, não é isso? A gente não tem mais as ligações duplas, só ligações simples. E cada um desses carbonos, eles estão ligados agora a 2 hidrogênios, ó. As duplas são rompidas e cada um dos carbonos vão estar ligados a 2 hidrogênios. Lembrando que os compostos aromáticos têm preferência de fazer reações de substituição. Só em condições especiais que eles fazem reação de adição, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Faça as atividades. Lá no tópico atividades, eu deixei as questões do livro para vocês fazerem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Lá tem um link do meu WhatsApp. Bom final de semana a todos e até a nossa próxima aula.